e lá teve uma castramóvel que chama, sabe? É um carro maior Isso com é os bom, né? veterinários, ótimo. Aí eles fizeram um cadastro do pessoal da cidade e assim, foram muitos animais castrados, muitos mesmo. É um lugar assim que todo animal na rua lá é a mesma coisa deles jogarem bicho de pelúcia na rua, é o tempo inteiro. E teve essa castração em massa, sabe? Então esse castramóvel também eu acho muito bacana, né? Poderia ter em pontos da cidade, né? Acho que ajudaria muito também. Aqui em São Paulo, Natália, a gente não tem o castramóvel, né? Mas existe, Uhum. assim, existe essa questão da política para castração, só que ela não é tão divulgada. Eu acho que a gente aqui, principalmente no municipal, deveria estar incentivando mais isso aí. Nós aqui em São Paulo, Verdade. nós temos 3 hospitais, né? Um na Zona Sul, Zona É. Leste Uhum. e Zona Norte, só que essa questão dos hospitais públicos, eles não são divulgados, eu não sei porquê, né? Não entendo muito bem essa questão, que as pessoas, as autoridades não divulgam, né? Deveriam divulgar muito mais isso, e deveria também aumentar um pouco mais, porque um hospital para a Zona Leste, que é enorme, é É. muito pouco. Zona Sul, É. nossa, né? É verdade. Assim, as periferias são os locais onde os animais sofrem mais o abandono, porque às vezes as pessoas deixam o animal porque não tem condição financeira de tratar. E isso também é uma coisa que agrava o fato de ter animais de rua. Que é um erro, porque pedindo ajuda sempre tem alguém que estende a mão, né? Normalmente a gente vê quando faz solicitação de ajuda, as pessoas ao invés de falar, estou doando R$ 10, R$ 20, né? Elas colocam, coitadinho, tem alguém para pegar, tem alguém para fazer, né? Então, a gente sabe que a pessoa está sensibilizada, porém, naquele momento, o animal precisa do resgate e do dinheiro para poder ser tratado, né? Então, o nosso trabalho, pelo menos, nós tentamos não queremos e não temos a intenção de abrir uma ONG, porque nós trabalhamos com dinheiro nosso e o dinheiro que algumas pessoas doam, né? E com isso a gente consegue pegar um animal extremamente machucado, quase morto até, teve casos, e colocar esses animais de pé com dignidade novamente, e tentamos encontrar um lar onde possam ser amados e conhecer um ser humano de verdade, né? Até pouco tempo, nossa Constituição dizia que animal era igual uma caneta, uma coisa, né? O animal era considerado coisa. Hoje, com essa última modificação na lei, que aumentou a pena para os maus tratos, está facilitando muitos resgates que antes a gente se via muito emperrado, né? Tem o delegado Bruno, que é um grande exemplo, que como ele tem essas duas funções de político e delegado, né? Ele consegue fazer um trabalho completo e que é muito bonito, né? Eu pessoalmente acho que é o correto. Você vai lá, pega o animal, e agora a pena não é só a multa, mas também a proibição da pessoa ter o animal. Porque não adianta você tirar um cachorro de uma pessoa que maltrata hoje, porque amanhã ela vai arrumar outro e vai fazer a mesma coisa, né?
A outra coisa é quando você denuncia e chega alguém para olhar a denúncia, vira as costas, a pessoa vai lá e bate no cachorro de raiva só porque foi denunciado, né? Então, assim, eu tenho histórico, assim, de já ter pego o cachorro, porque eu via que era judiado, e eu consegui pegar escondido, cuidar, operar. O cachorro precisou ser operado, uma cirurgia de quase R$6.000, mas consegui dar uma vida digna para ele. E antigamente nós tínhamos um histórico de ver cachorro abandonado ou maltratado vira-lata, que na verdade é uma vida como a nossa, que tem dignidade da mesma forma, né? O ser humano é que se acha a última bolachinha do pacote, né? Então se acha no direito de judiar de um animal. Então a gente via muito vira-lata abandonado. Hoje não. Hoje a gente vê animais abandonados que só depois que a gente consegue recuperar, a gente descobre a raça, de tão judiado que eles são, né? A gente teve muitos exemplos assim, né? O último que acho que a gente sofreu muito foi o Bob, né, Natália? Foi o Bob. Que foi um pitbull que deixaram amarrado numa árvore enquanto caía um sol desagradável de mais de 30 graus, sem água, sem nada. E quando ele começou a se recuperar, parecia que ele ia aguentar, ele foi embora. Mas ele foi embora conhecendo amor, conhecendo pessoas que estavam demonstrando respeito pela vida dele, né? Então isso, com certeza, pra gente é triste a perda, porém só saber que aquela vida foi conhecendo o que é um ser humano, né? De verdade, que eu acho que pro animal faz uma diferença muito grande. Um animal que você resgata e que ele foi muito judiado, ele tem uma gratidão tão imensa por você que ele te olha com paixão, ele anda atrás de você o dia inteiro, ele sente que você está chegando, ele sente que você está saindo. Então, assim, o animal é uma vida. Então, a partir do momento que as pessoas se conscientizarem de que é uma vida, que sente dor como você, que fica doente como você, que se apaixona como você, então as pessoas, elas realmente começam a enxergar diferente e respeitar. Eu consigo entender pessoas que não gostam de animais, mas eu tenho total desprezo para quem judia, entendeu? Não tenho nenhum afeto por uma pessoa que judia de um animal, né? Esses cachorros que a gente passou aqui embaixo, né, nesses slides, foram as 3 cachorras que fizeram eu e a Natália nos conhecer, né? Então foram 3 cachorras abandonadas, tem o antes e o depois, e foi através delas que nós nos conhecemos. Então, assim, o que a política pública poderia fazer? Sim, seria investir mais nesses hospitais. Tem muitas pessoas se formando em veterinária, muitos erroneamente, simplesmente só pela onda do pet, porque dá dinheiro, mas eu acho que nesse meio tem muita gente boa aparecendo também. E eu acredito que eles devessem fazer também um trabalho social, entendeu? Eu acho que
ao contrário do que aconteceu, acho que foi em Campinas, se eu não me engano, um veterinário cuidava de cachorros uma vez por semana, se eu não me engano, de graça. E todo mundo se virou contra, ao invés de usar isso como exemplo, né? Porque eu acho que você doar um dia, meio dia do seu tempo, não vai te deixar mais pobre, né? Então, eu acredito que certas ações, até pessoais e particulares, modificariam também, porque essa mania também a gente de esperar tudo do governo, a gente tem muita coisa para resolver. A gente tem a saúde pública nossa também, que precisa ser vista. Só que o animal, ele faz parte da nossa vida, então é uma vida que tem que ser cuidada, né? Com certeza. Isso aí. O animal, ele é um ser vivo e ele merece total respeito. Vou mandar um abraço aqui para a Grazi, para a Mesadre, para o Gato Pelado, deve ser parente aí, o filho da Natália, Janete, a Vera Martins, a Iraci, a Denise, a Terezinha, que é uma defensora dos animais também, eu conheço bem a Terezinha, o Bruno, o Cristiano, o Marcelo, e assim, e todos os outros que estão por aí, a Ana. Pessoal, vai compartilhando, vamos fazer uma corrente legal aí, para a gente poder criar soluções para cuidar dos bichinhos e principalmente dos que mais precisam, né? Eu acredito realmente nessa questão da política pública ter que ser melhorada em relação aos animais. Eu acredito que o município ele tem condição de manter mais que um hospital veterinário ou clínica veterinária por zona, com certeza. Um para a Zona Sul, que tem quantos milhões de habitantes, e parece que já saiu até, não sei, a Natália pode até falar a respeito disso, parece que saiu que está tendo mais animal por casa do que criança, né? Isso. Só que o pessoal tem que ter consciência que o animal ele tem um gasto talvez até igual uma criança, né? Ou até mais, né? E Delice, um abraço para você também, tá? Então, assim, com certeza, como no município, um vereador, ele tem capacidade para propor esse tipo de projeto e com certeza é projeto bem aceito, né? A gente estando lá, nós como vereador, nós vamos estar propondo isso aos colegas para que dê uma atenção maior a todas as pessoas que gostam dos animais para cuidar deles melhor, dando suporte principalmente para as pessoas mais necessitadas, que realmente, como você falou, Natália, realmente na periferia, né, que com tem certeza. Que estar olhando com mais carinho, porque às vezes a pessoa ela não tem condição financeira de cuidar, mas o amor que ela tem para dar para o animal é muito grande. E aí quando ela se encontra numa situação dessa, onde uma operação de um animal custa 5 mil, 10 mil, ela fica desesperada e aí entra essa situação do abandono, certeza. Né? Mas eu acho também muito importante a educação também das crianças, principalmente, sabe? Ter um momento nas escolas para ir um ativista animal, um veterinário, para explicar sobre maus tratos, para conscientizar as crianças sobre isso, né? Porque, assim, como a Alessandra falou, eu também cresci com os meus pais que amam animais, então, assim, né, muito disso eu tenho deles, mas tem gente que não tem esse apoio em casa, essa conversa, tem gente que eu conheço pessoas que não gostam hoje em dia de cachorro e de gato e de nenhum animal porque o pai e a mãe detestam. Então, assim, eu tenho certeza que se o pai e a mãe
podia até não gostar, mas falasse sobre maus tratos, sobre essa questão de leis, né? Eu acredito que seria diferente. Mas não, as pessoas não conscientizam os filhos sobre essa questão, né? Então aí crescem e tendo a visão de que animal é realmente uma coisa, né? É incapaz de passar por um animal atropelado, com um bicho e não fazer nada, não ter coragem de tirar uma foto e pedir ajuda. Porque acontece isso muito. Às vezes acontece de eu receber um pedido de ajuda para um animal numa situação que já está há 10, 15 dias no local com um bicho, assim. Então aí você pensa, passa quantas pessoas no local, e aí depois diz que uma pessoa aparece que compadece pelo animal para pedir ajuda. Então nem isso as pessoas têm, de falar assim, nossa, que dó, tá sofrendo. Então, assim, eu acho muito importante, né, essa questão das escolas, né, abrirem espaço para os ativistas, né, para mostrar fotos de antes e depois, né, para conscientizar mesmo as crianças, né. E outra coisa também que eu acho muito importante, que ainda existe demais, são as carroças, né. Que o animal trabalha ali até não aguentar mais, e aí quando eles não servem mais, o carroceiro simplesmente abandona e pronto, acabou. O animal fica o tempo inteiro naquele sol rachando, com peso que ele não aguenta, mas é obrigado apanhando, que é isso que acontece. Então, assim, eu fico muito triste com essa questão das carroças. Eu acho que seria também interessante propor tirar, né, as carroças e no lugar colocar carrinhos motorizados, né? Bicicleta, para poder emagrecer também, né? Para os carroceiros, porque realmente, é uma escravidão, né? Nos dias de hoje, é impensável você ver uma pessoa, seja maltratando por vontade própria, ou por essa questão de forçar o animal a trabalhar. É impensável, não dá para acreditar que uma pessoa, em pleno 2020, consegue subir num animal de forma violenta e bater nele sem pensar que dói, que o animal ele não é só a dor física, né? Tem um sentimento, o bichinho, né? A Janete diz que o mundo seria muito melhor se todos seguissem esses exemplos. Aí, Alessandra e Natália, vocês são os exemplos da Janete. Obrigada. Mandar um abraço para a Edna, para a Mayla, para a Cris, para o Ricardo, para a Júlia, para o Felipe, mais alguém aí. Pessoal, vamos compartilhar, que o papo está ficando forte aí, porque agora eu vou falar de uma coisa legal, que em São Paulo, a gente não pode entrar muito no assunto, mas em São Paulo existia uma situação onde você poderia manter em sua calçada uma casinha de cachorro. Veja, é um negócio até legal, né? Você mantém ali, porque tem muita gente que quer ter o animal. Não pode. Quando ele vê um animal na rua, ele quer cuidar. Sabe aquelas pessoas que dão comida para os pombos? Não pode, eu não tô falando que é para dar comida para o pombo, mas sabe aquelas pessoas que ficam ali dando comida para o pombo e o pombo sobe nas costas dela? Onde tem muito disso é na Praça da Sé, né? Seria legal se a gente conseguisse implantar isso de uma forma segura, uma forma mais coesa. A pessoa não tem condição de ter um animal em casa, mas ela põe uma casinha de cachorro ali, de gato, não sei, ali, um potinho de comida, assim, uma coisinha. Chama Rondon. Põe ali na porta da casa, né? Põe na porta da casa e você vai mantendo, né? Põe a comidinha, né? Dá alimento, porque o gato é um bom exemplo. O gato é o seguinte, o gato, se você der comida para ele volta sempre. Der comida e amor para ele vem, né? Então seria legal se a gente conseguisse
fazer uma situação assim, de liberar realmente, e assim, ter uma segurança, apesar de que a lei que o Bolsonaro, ele renovou a lei, né? Na verdade, ele renovou, né? Porque entrou os animais pena, domésticos, né? Porque eles não estavam inclusos, estavam os silvestres, né? E dessa vez foi dado uma ênfase bem maior aos animais, cães e gatos, né? Porque são os mais assim, requisitados para ter em casa. Tem 22 milhões de pessoas com cachorro e 21 milhões. Parece que é um número nessa faixa, mais ou menos, porque antigamente se tinha muito menos gato em casa do que cachorro. O cachorro era preferido. E hoje as pessoas gostam muito de gato. Eu sempre digo que só não gosta de gato quem nunca teve, porque gato é um animal que ele é carinhoso, ele te protege, só que ele é independente, ele não é que nem um cachorro que anda com o rabinho em cima, assim, atrás de você o tempo todo, né? E eu tô querendo, assim, eu tenho, na verdade, aqui na porta da minha casa, um gato que ele vinha brigar com o meu. E como a minha casa é toda telada, então ficava um batendo no outro pelo buraco da tela. E aí ele pegou pneumonia, levei ele no veterinário, ele ficou sendo tratado aqui na minha casa, num quarto, e e aí ele não quis ficar. Eu até tentei fazer um esforço para ele ficar aqui, porque numa casa onde já tem 7 gatos, é muito difícil você colocar mais um, adulto ainda, e ele é brigão. Então, o que eu fiz? Ele gosta de ficar com vigia da rua, eu comprei a casinha, a cama, cobertor, e como ele é cinza, né, e um carro quase atropelou ele tem 3 coletes fluorescentes, né? Então, que é para as pessoas verem ele na rua. Então, toda semana a gente troca a roupinha para ele poder ver aqui, para as pessoas poderem ver ele, porque ele se suja muito. Então, essa questão de você cuidar na calçada é válido, todo mundo ajuda, né? A ração, na verdade, eu que dou, mas todo mundo passa, todo mundo sabe que os moradores da rua sabe que ele chama Rondon, sabe que ele é um gato que está sendo cuidado, então ninguém judia, inclusive os cachorros, porque os cachorros têm medo dele, que ele bate nos cachorros também. E ele é um valentão mesmo, é o vigia da rua. Mas o que acontece também, Marcos, é o seguinte, é que às vezes as pessoas, elas praticam maus tratos sem saber, porque, por exemplo, o que é maus tratos, né? Não dá água, não dá comida diariamente, né? Manter o animal preso na corrente, essas correntes são correntes assim de 1,20 m, então o animal fica muito restringido num local, e aí ele defeca, faz xixi, a pessoa às vezes não tem o cuidado de limpar na hora, isso é um maltrato, né? Manter em local sujo, né? E pequeno demais, o animal tem que ter um espaço para andar e para correr, porque ele tem energia, é como se fosse uma criança. Deixar ele sem ventilação, num lugar assim, sem a luz solar, desprotegido do vento, do sol e da chuva. Negar assistência veterinária também é um maltrato. Se a pessoa não tem condições, ela pode ir num veterinário, perguntar se pode dividir, ou se conhece alguém de uma ONG que pode ajudá-la. Tem vários veterinários que ajudam dessa forma. Obrigar
animal a trabalho excessivo, no caso seria esses, por exemplo, as pessoas vão andar a cavalo, ela sabe que aquele cavalo não vai aguentar o peso dela, mas mesmo assim sobe, né? E a gente teve casos assim em Campos do Jordão, que com um turista em cima o cavalo caiu, né? Ele literalmente tombou. For assim, abandonar, ferir, envenenar, utilizar para rinha, farra do boi, vivisecação, que é os experimentos em laboratórios, caça, tráfico de animais silvestres, rodeios, extermínios de raças por preconceito, por exemplo, os pitbulls, comércio de peles, animal, na verdade, né, tem até a frase aqui bem bonitinha, animal não é um brinquedo, é um ser vivo digno de respeito e cuidado, e o seu silêncio é tudo que o criminoso precisa para continuar maltratando o animal. Então, a gente pede que denunciem, porque é o mínimo que a pessoa pode fazer. E com certeza eu dou essa garantia que você dorme com a consciência mais tranquila. Quando você vê que você salvou uma vida, porque aquela vida, sabe, vai sempre estar grata por você. E isso não é exagero, tá? Eu não estou sendo emocional para poder fazer propaganda, não. Mas, como eu falei, eu tenho só aqui em casa 4 cachorros e 7 gatos. E eu vejo dia a dia a gratidão. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma cachorra que eu tenho, que se chama Vitória. Eu achei ela no lixo, com cordão umbilical, praticamente morta, ela estava gelada, quase já estática, assim. Mas eu consegui, coloquei ela dentro da minha blusa, assim, no meio dos peitos mesmo, e fui fazendo massagem até chegar na casa da minha mãe, que era no litoral, e com aquele vidrinho antigo da Novalgina, eu lavei bem, pus leite quente e comecei a apertar na boquinha dela. Ela voltou a viver, tá uma cachorra enorme, linda, ela é raciada com pastor alemão. E essa cachorra, todos os dias, ela põe as 2 patas no meu ombro, porque ela é grande, né? E ela abaixa a cabeça para eu beijar a testa dela. Ela fica pelo menos 1 minuto, 1 minuto e meio abraçada. E eu sinto nesse momento como uma gratidão por ter salvo a vida dela, né? E um outro caso que foi muito, que aí eu posso falar da parceria de vários veterinários que têm uma consciência com o animal, não é só o trabalho dele. Foi uma cachorrinha em Campinas que um rapaz chamado Alan, que ele é bombeiro, ele postou uma cachorra se debatendo no chão e ninguém falava nada. E eu vendo os comentários, eu só falava assim: leva no veterinário e manda me ligar, leva no veterinário e manda me ligar. E aí, até que chegou uma hora que ele levou, a veterinária se negou a cuidar da cachorra, porque diz que ela estava numa fase terminal de sinomose. E não era, ela estava com um probleminha neurológico. Então eu insisti para que o Alan levasse num outro veterinário. Aí eu fiquei conhecendo, só por nome, o Dr. Alessandro, que é de uma clínica, acho que chama Chandani, em Campinas, que cuidou dessa cachorra, acreditou em mim que eu ia pagar o tratamento, tratou a cachorra, e os outros 2 cachorros que o rapaz
tinha também, acabou castrando, e a cachorrinha tá lá, entendeu? Ela só precisava de um tratamento curto com Gardenal. Ela voltou a andar e é a melhor amiga da filha dele, né? Então, assim, que é a Manuela, que faz aniversário dia 7, faz 5 anos. Então, assim, a gente tem muitos exemplos. Tem exemplo de gente que adota o animal e aí quer devolver porque o animal comeu uma planta, né? Então, o animal, sabe, vai arrancar como seu filho um dia arrancou, como um dia ele derrubou o vaso. É uma criança, só que é uma criança eterna, porque você vai limpar cocô o resto da vida e vai dar comida o resto da vida. O filho vai crescer, vai para a escola, para a faculdade, vai namorar, casar, e você só vai se livrar, né? Agora, o animal não. E essa conscientização das pessoas ela tem que ser mais divulgada, né? Eu tive uma fisioterapeuta que ela estava fazendo terapia porque ela queria ter contato com o cachorro e com o gato, mas se ela entrasse num ambiente onde tinha um cachorro e um gato, era possível que ela se pendurasse no teto, de tanta fobia que ela tinha por causa do medo que a mãe colocou nela. E ela passou isso para a filha, só que a filha conseguiu se tratar mais rápido e já conseguia passar a mão no cachorro, né, essas coisas. Então, existem exemplos, milhares, né? E os maus tratos dos animais não fica só nessa de bater, de judiar, né, da pessoa soltar o seu mau humor em cima do animal, né? Tem uma coisa que eu achei absurda, e aqui eu vou falar porque eu não tem razão para não dizer, mas o nosso querido STF autorizou, né, e que a morte de animais em como que fala, em rituais religiosos é possível e não é criminoso. Então, eu não consigo, pessoalmente, me desculpem a quem eu possa machucar ou ofender nesse momento, mas eu não consigo entender como que uma vida pode ser tirada para fazer bem para alguém, né? E seja ela de gente ou seja ela de animal, né? Vida para mim é vida. É a semente da laranja que cai na terra e brota, é uma vida. Então, esse respeito eu acho que só tem quem tem mais sensibilidade mesmo, não é todo mundo, e a gente não pode esperar isso de todo mundo. A gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão descrentes de si próprias, pessoas que deixam de ter personalidades para pertencer a um grupo ou para ser querido por alguém, e esquecem que elas são um ser e têm personalidade, né? Eu sou uma pessoa que eu repito isso sempre, e gostem ou não, eu sou essa pessoa. Querem me conhecer? Estou aqui, não me julguem sem me conhecer, mas depois que você conheceu, se não gostar, paciência, vai ser feliz e eu vou ser feliz. Mas de mim vão ouvir o que eu penso, o que eu gosto e o que me perguntam. Porque eu não vou dar a resposta que a pessoa quer. Eu vou dar a resposta que eu acredito que seja a correta. E isso espanta as pessoas. Então, quando eu vejo um animal, que eu vi agora faz uma semana, um garoto judiando de um gato, meu marido ficou até meio assustado, porque eu não quis nem comer, porque eu estava num restaurante, eu larguei o prato e fui para cima do menino.
Não quis nem saber se era filho da dona do restaurante, porque é uma vida. Você não quer o animal? Ótimo. Põe ele lá no cantinho, dê uma comidinha, mas você não precisa judiar, né? Então, assim, e o pior é que o gato seguiu a irmã dele. E eu acredito que os animais, eles têm mais sensibilidade do que nós para saber quem é uma pessoa boa ou não. Então, se esse gatinho seguiu a menina, não seguiu à toa, né? Então, assim, a causa e efeito, né, na nossa vida, ela é muito presente. As pessoas têm uma mania de sempre culpar o coitado de Deus, né? Foi Deus que quis, é Deus que fez, é Deus que quer, né? Mas e você? Cadê seu esforço? Deixa Deus cuidar de quem está precisando mais e faça a sua parte, né? Não fique esperando isso de um Deus, né? Eu sou uma pessoa assim muito, acredito muito, tenho minha religião, mas eu acredito que não é só você jogar para uma religião ou para alguém cuidar. Faça a sua parte. É a mesma coisa com o governo também. A gente tem que fazer nossa parte. Por que esperar tudo? Então, nesse momento foi quando nós sentamos, né, e eu e a Natália, e decidimos como que a gente ia cuidar desses animais. E aí foi essa forma, sem a gente criar ONG. Provavelmente a gente vai conseguir um espaço, né? E para dar dignidade para esses que não são adotados, né? É Isso. Tô com falando certeza. demais. Não, tá ótimo, foi ótimo. Nessa questão até que a gente falou de rituais religiosos, a gente acha que não existe, mas existe. Eu já até conheci a Alessandra, eu resgatei um gato ano passado. Ou do animalzinho todo preto ou todo branquinho. Ele foi resgatado na madrugada do dia 12, do Dia dos Namorados. Ele estava com os olhos furados, com o rabo quebrado, com a mandíbula quebrada. Ele estava assim, a veterinária, quando vê o laudo de quando ele chegou na clínica, não acredita que ele conseguiu sobreviver. Então foi um caso que chocou muita gente, porque é uma coisa que o pessoal acha que não existe, né? Você precisa só, aquele negócio, tem que ver para crer. E infelizmente existe, eu não consigo entender como uma pessoa tem coragem. E é o gato mais manso que eu já conheci na vida. Eu acabei ficando com ele, adotando ele. E apesar de tudo que fizeram com ele, é um gato que não tem... Gato geralmente é arisco, ele não. Ele ama as pessoas, ele não tem medo de outras pessoas, ele voltou a ter confiança nas pessoas, mesmo depois de tudo que foi feito com ele. Então, assim, é muito triste ser aprovado uma coisa dessa, sabe? Esse foi o Naruto, né? Pena que eu não tenho Naruto, a foto aqui agora para ele... Vamos mostrar, ver se o Marcos, né? Acho que deu uma travadinha. Vamos ver aqui. Peraí. Ele... Peraí. A tela do Marcos travou um pouquinho, mas a gente vai continuando assim, esperando ele voltar. Peraí. Tá.
Tá travado? Pode ir falando, Natália. Pode falar do Então, mas que a gente pretende fazer. Então, aí a gente pretende, né? Vai ser esse espaço, né, que a gente conseguiu. E aí continuar mesmo com esse trabalho que a gente já faz, né? Infelizmente não são todos que a gente consegue salvar. Eu recebo muito pedido de ajuda. Então, assim, o pessoal meio que acha que é um SAMU, né? Assim, que pega o telefone, liga, alô, protetor, você pode vir pegar um cachorro na minha rua. E não é assim, né? A gente não tem espaço para isso. Mesmo que conquiste espaço, nunca vai ser o suficiente para o número de animais abandonados, né? Então, assim, a gente tenta dar prioridade para os que estão mais graves, né? Os outros, eu acho que uma forma de ajudar também, que o pessoal poderia se conscientizar, hoje a gente tem as redes sociais, na divulgação dos animais para adoção. Então, assim, se todo mundo compartilhasse, tirasse foto, ajudaria muito. E aí é isso, a gente dá prioridade para os casos graves, resgatar, cuidar e depois colocar para adoção. Tem alguns que os casos são tão extremos de maus tratos que não tem como colocar para adoção. Então, eles acabam ficando com a gente mesmo, né? E aí eu tenho o apoio da Alessandra e acaba que os que não são adotados, hoje em dia, já são mais de 30. Mas, assim, né? Continuar mesmo com esse trabalho, que é muito gratificante, não é fácil. É muito difícil, porque as pessoas às vezes não conscientizam que por trás de uma pessoa que tem esse número de animais, que faz esse trabalho, é uma pessoa normal, que tem uma vida particular, que tem marido, que tem trabalho, que tem, né, problemas, que tem dificuldade financeira. Então é tudo muito difícil, mas é isso aí. Deu tempo. Que bom. Deu tempo. Assim, Ô, Natália, eu queria. A gente precisa ver uma questão da. A gente precisa ver essa questão que você falou do SUS, né? Mas eu acredito que, em se tratando de mesmo. Se a gente estiver falando de animal de estimação, eu acho que a gente teria que ter sim um SUS, uma questão assim, o animal está passando mal, ou ter de pronto atendimento, como se fosse um SUS animal. Não é uma coisa tão difícil, porque hoje nós temos várias escolas formando profissionais, e esses profissionais precisam ir para o mercado. Precisam fazer estágio. Precisam fazer estágio. Se o poder público ele abre esse tipo de coisa, o custo dele não vai ser tão grande e a satisfação das pessoas será grande. E o cuidado com o animal é de excelência, né? Porque essas pessoas, na maioria, elas fazem por amor aos bichos. Você frequenta essas pessoas que atendem gratuitamente, eles fazem por amor, porque gostam dos bichos. Então, assim, eu acredito que a gente poderia pensar nessa questão de um trabalho parecido com o SUS. Claro que não seria um SUS, né? Mas parecido, gratuito para a população, principalmente a mais carente, né? Com certeza. O SUS animal seria uma... SUS animal. Nem que fosse por exemplo, algum benefício no imposto de renda, né, da clínica. A clínica poderia receber incentivo alguns impostos que a clínica paga, né? As clínicas particulares, a prefeitura ela poderia dar um incentivo para cada aí seria no âmbito municipal, né, para um número X de atendimento público que ela deveria fazer.
Sim. Então, Isso, com certeza. da mesma forma que acontece no SUS, né, aconteceria para as clínicas particulares, clínicas montadas corretamente, com vigilância constante, né, e aí a prefeitura daria esse incentivo. Né? Para poder ter uma fiscalização também, né? A fiscalização no atendimento, Sim. Né? Se o atendimento ele está correto, ele está sendo feito com excelência, e é lógico, e também na questão de se realmente está prestando serviço, né? Para a população mais carente, com certeza, né? Não para você prestar um serviço para as pessoas que têm condição, né? Seria exatamente, especificamente. Vou mandar aqui um abraço aqui para a Fabiola, Adri, que está aí com a gente aí. O pessoal mandou uns comentários, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo assim para estar respondendo todos os comentários, né? Doutora Alessandra também, que é amante do animal. Né? Pessoal, assim, nós estamos aí a 50 minutos de live. 50 minutos conversando. Dá para continuar. Nós estamos aí. Nós estamos caminhando para o fim, né? Mas temos assuntos ainda. A questão da lei, que aqui em São Paulo não tem, mas, se não me engano, tem no interior de São Paulo, que fala que é lei que proíbe acorrentar o bicho, né? Que não pode, que não se torna crime você botar uma corrente nele, né? Puxar ele pela corrente, porque machuca, né? Aquela questão da lei, aqui em São Paulo teve a lei da mordaça, né? Onde você botava a focinheira no bichinho e muitas vezes a pessoa não colocava. E aí pegava um animal, às vezes, que é um animal dócil, um animal grande, não colocava porque machuca. Realmente aquilo machuca o bichinho. Então você tem que ter cuidado para usar aquilo. Então precisava talvez o poder público, né, educar melhor as pessoas no sentido de usar e se precisa realmente usar, porque o animal realmente ou pessoa sobre uma criança, mas isso aí é uma educação do dono. A gente sabe disso, né, que é o proprietário do animal que educa ele, né? Então, se o proprietário do animal ele estiver bem informado, bem educado, com certeza, talvez nem precise usar isso, né? Com certeza. Mas assim, os animais, eles são reflexo do dono. Isso para quem tem animal sabe como é. Né? Você, lógico, quando adota né, ele vem pronto. E você precisa moldar esse amor, esse vínculo de amor, de afeto com esse animal. E esse animal realmente ele se modifica. Ele pode ser um animal assustado, violento, mas ele pode modificar e ele se modifica pelo seu comportamento, né? O animal ele não espera nada de você, né? Ele recebe o que você dá, né? E aquilo que você dá é o que ele entende que é o que você pode dar. Então, por isso que a gente vê muito animal sendo judiado com muita resiliência. Ele fica ali, ele espera até ser judiado, porque ele acha que essa é a forma dele ser tratado. E isso pode acontecer até com um ser humano, quando ele é judiado e chega uma hora que ele começa a achar que ele é merecedor daquilo. O mesmo acontece com o animal, né? Eu não consigo ver irracionalidade no animal. Eu vejo um ser não racional, porque ele não tem pensamento lógico como ser humano, né? Mas ele é capaz de amar, é capaz de ter gratidão, ele consegue entender, reconhecer. E para mim a irracionalidade está na loucura, né? E não num animal que simplesmente a gente não entende como ele fala, né?
Isso, para quem tem animal, chega uma hora que o animal, ele, de olhar para você, você sabe se ele está com fome, se ele quer a cama dele, ou se ele não quer. Aqui, ó, essa hora, vou mostrar para vocês que já tem 3 ali, ó, baleados para ir para a cama, né? Se eu falar, quer ver, ó, vamos para a caminha? Vamos para a caminha? Olha lá, acorda, porque quer ir para a caminha. Esse cachorrinho aqui foi abandonado na estrada, né? Por alguém que queria passar o ano novo sem um cachorro. Então foi mais ou menos isso aí que aconteceu, o Natal e o Ano Novo, né? Então isso acontece também nas estradas, as pessoas compram um animal e aí se desfaz dele no caminho da viagem. Isso acontece bastante. Verdade. Você vê muito animal em estrada, né? Então essa conscientização, a gente não pede, não está aqui pedindo para as pessoas passarem a amar animais, virarem vegetarianos, embora eu seja, mas assim, não é nada disso. É só respeitar, né? Porque já vi algumas vezes na rua, tem um cachorro passando e a pessoa chutando ou espantando. Você espanta o cachorro da calçada, ele vai para a rua, vai ser atropelado, né? Então, é só essa conscientização que eu acho que precisa na população geral, não é só em São Paulo, é São Paulo, Minas, Pernambuco, Olinda. Já ajudei animais em todos esses lugares, inclusive em Triunfo, lá em Pernambuco, tem um cachorro chamado Diogo, que depois dele ser tratado, ele fugiu e não conseguiram encontrar ele. Então essa é uma outra questão, a gente precisa também conscientizar a pessoa de como ela tem que fazer com a casa dela para manter aquele animal lá, né? Para ele não fugir, porque ele estava muito ruim, a gente tratou, né? Ao longe, né? Lá tem uma moça chamada Alana, e através dela eu mandava ajuda, até umas papinhas, aquela AD, né, que é uma papinha que reforça a saúde do animal. E depois de todo esse esforço, ele estava feliz, tudo, ele foi embora, né? Deixaram, sei lá, em algum momento se distraíram e ele foi embora. Então, assim, a gente precisa de algumas coisas. Conscientização das pessoas, conscientização do poder público, porque não é só vacina de raiva que o animal de rua precisa, né? Existe a leishmaniose, principalmente em Belo Horizonte tem bastante, né, Natália? Tem, muito. Em Belo Horizonte, que é uma doença que as pessoas se assustam, mas para ela pegar do animal que já está tratado, ela precisa ser mordida, ter o azar de ser picada por um mosquito palha fêmea contaminado, entendeu? O animal que já está tratado e tomando o remédio não passa leishmaniose para o ser humano, né? Para quem quiser saber mais detalhe, existe um vídeo do Drauzio Varela na internet em que ele explica detalhadamente isso. Então, assim, nada que o animal tiver vai te passar se você tiver cuidado, né? A única coisa que eu sei é a sarna, que tem um tipo de sarna que pode passar para o ser humano, mas a Natália acabou de cuidar de uma aí, né, Natália? Com um monte de bichinho em só casa. Só ter cuidado e nem eu e nem nenhum deles pegaram. Pegaram, então. Então a gente tem, assim, muitos animais que ainda, assim, vão ter que ter tratamento para o resto da vida, né? A cachorra minha que eu tenho, uma tem carcinoma, e a gatinha tem linfoma, né? São 2 animais que
estão sendo tratados, não parece que tenha doença, é um tratamento caro, mas quando alguém tiver um animal com alguma doença, eu peço encarecidamente, bate na porta de vários veterinários, um vai abrir e vai te ajudar, entendeu? E nem que ele tenha que pedir ajuda para uma protetora, ou a própria clínica às vezes pede doação, tem clínicas que fazem isso, né? Então é todo um trabalho de esforço. A gente, lógico, espera que o poder público entenda essa questão, porque o animal está muito presente na nossa vida, mas existe a parte que é voluntária, que é nossa, né? Que a gente pode fazer, né? Então, tem um conhecido do meu marido, né? Conhecido nosso, que a esposa dele relatou que a filha dele, quando eles vão num restaurante, né? Que sobra comida, ela pede a quentinha e pede um garfo de plástico, né? Uma colher, porque se encontra alguém na rua, uma pessoa, ela dá para a pessoa comer, né? Que é uma ação bonita, porque o que você não comer, o restaurante joga no lixo. Agora, isso vale para animal também. Você não achou uma pessoa, mas você pode achar um cachorro. Então você pode dar. Um cachorro de rua, é melhor ele comer aquilo que você deixou de comer do que ele passar fome, né? Então são ações pequenas. Existem agora aqueles bebedouros feitos de cano de PVC, que as pessoas põem água na porta e ração. É outra ação que a gente também pode estar fazendo, e do mesmo jeito que a gente solicita aquelas lixeiras para colocar nos postes, né? Você pode solicitar para pôr na sua casa, na frente da sua casa, e você põe água pelo menos para os cachorros de rua, se você não tiver condição de pôr ração, né? Mas isso, assim, são ações que eu já vi serem feitas, por exemplo, numa cidade chamada Januária, na Bahia. E nós fomos visitar uns amigos e toda a porta de casa tinha 2 bacias, né? Uma de água e a outra de comida, porque quando as pessoas comiam, o que sobrava punha para os animais. Que Januária é uma cidade super quente, né? Então são ações que a gente vê num grupo, né? Numa população, né? Por exemplo, essa cidade especificamente eu vi em várias casas, então parece ser uma ação de bondade mesmo das pessoas, e foi replicando, e em quase todas as portas tinha esses potinhos. Então, é isso que eu acredito, que não adianta você só pedir, né, o poder público tem que ajudar em algumas questões, sim, mas nós temos também que fazer a nossa parte, né? Porque esperar só de governo é fácil, né? A mesma coisa que um filho esperar que o pai enriqueça para ele não ter que trabalhar e receber herança quando o pai morrer, né? Então isso não está certo também. Então é uma questão de vontade e de ajuda, porque eu acho que isso pode vir também dos políticos, porque são seres humanos como nós, protetoras, né? Como as pessoas que criam animais, e muitos devem ter seus animais também, né? Então é isso, Marcos. O que a gente precisa é de apoio. Olha quem tá no meu colo aqui, assistindo tudo e tá meio dormindo, ó. Ela tá meio cansada. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aí com vocês,
e nós viemos aqui para tentar esclarecer um pouco de como cuidar dos nossos bichinhos e arrumar maneiras de melhorar a vida deles, né? O meu aqui, ele é bem cuidadinho, tal, mas eu penso muito nos que não têm esse cuidado todo, né? Então, assim, por hoje aqui nós vamos encerrando com as considerações finais aí da Natália, o que ela espera da gente estando como vereador aqui em São Paulo para tentar te ajudar de alguma forma aí em Minas. Vou com certeza estar junto com a Alessandra procurando fazer alguma coisa dentro dos nossos limites aí, né, municipais, para os animaizinhos, principalmente das pessoas menos favorecidas. É isso? Com certeza. É isso. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Natália? Sim. Tudo, Então, claro. Eu espero que as pessoas tenham, assim, esclarecido algumas coisas, né, para elas, né, e que a gente tenha conseguido passar um pouco desse trabalho que é feito muito silencioso, muito discreto, sem pedir nada para ninguém, sem esperar nada de ninguém, porque no fim, quando não tem, a gente assume e faz, mas não deixa o animal na mão, né? A ideia é mais ou menos essa. É isso aí. A gente espera que você ganhe para poder estar do nosso lado, ajudando, não só nisso, mas a cidade como um todo, né? Tem os bairros específicos, mas vereador é um vereador grande da cidade zelador, de São Paulo. É um grande zelador, isso aí. né? Então, que você tenha uma boa eleição e que você consiga os votos necessários para você assumir. Obrigado. Pode falar, Natália. Marcos, eu também espero que dê tudo certo, que você seja eleita. Acho que a gente precisa de pessoas preocupadas não só com pessoas, né, com os animais. Na Câmara é muito importante isso, do mesmo jeito que eu estou torcendo para essas pessoas que se preocupam com os animais serem eleitos aqui também. Em BH, eu espero que aí em São Paulo também seja, e que seja você, né? Eu confio no seu trabalho, tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito maravilhoso, né? Na Câmara, e é isso, né? Acho que os animais precisam de ajuda no Brasil inteiro, não é só em BH, não é só em São Paulo, no Rio, e quanto mais pessoas que se sensibilizam com a causa forem eleitos, melhor, né? É isso aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, Natália, espero revê-las em breve. Com certeza. E assim, eu acho que dia 15 de novembro, com certeza as pessoas que se preocupam com os animais e as que também que não precisam se preocupar com os animais por algum motivo, elas têm que lembrar que a política tem remédio e o voto é 22020. Isso aí. Porque para os animais também a política tem remédio. Um abraço, boa noite a todos. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nesse tempo e vamos em frente, vamos esperar até dia 15 de novembro, porque a política tem remédio. 22020. Isso aí. Boa noite. Isso aí. Boa noite, boa noite, pessoal. Gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Estamos fora. E aí, Marcos? Tudo bem? Saiu.
Tá aí a Natália também. E aí, Alessandra? Tá me ouvindo aí? Oi, Alessandra, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Alessandra? Tô. Deixa eu ver seu Cadê áudio aqui, você? onde é que tá seu áudio? Sumiu. Peraí que eu tô aqui pra baixo, peraí. Deixa eu clicar aqui, peraí. Deixa eu ver onde é que eu tô Nossa, aqui. eu vi você mexer tanto. Peraí, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Tô aqui, ó. Ali. Ai, E Claudemir, aí? nossa, se você não tivesse Sufoco? aqui, eu não ia conseguir lidar. Eu vi você só mexendo aqui. Obrigada. Hoje eu nem Não, é que nem sei como até te eu, agradecer. até eu fiquei, de certa forma, um pouco atrapalhado, porque, na verdade, a gente não orquestrou nada, né? Quando você tem um checklist, né, Não, você sabe realmente o que que você vai fazer, o que sim. começa, quem fala primeiro, quem vai depois. Então a gente não tinha esse checklist e essa orientação, né? Então deu um pouco de. Não ficou tão perfeito como eu Tá. gostaria organizado, né? Mas para uma primeira Não, live, mas pô, assim, acho que ficou natural. Ficou sim, natural. fluiu. É por Eu acho que uma não teve muita percussão. audiência, né? Não, para um começo, né? Acho que uma live de surpresa, não sei quanto tempo vocês divulgaram, né? Mas ali tem umas 25 É. pessoas mais ou menos. Mas é Não, um até que público não foi tão interessante. ruim. Não, já é um público interessante para começar um assunto, né? Como eu falei, vai É. de estar orquestrando por todas as redes sociais, divulgando sempre com uma certa antecedência. O público tem que ser preparado, tá? Não adianta, tem que preparar o público, né? Sempre avisando e avisando na hora de novo, né, para que realmente eles compareçam, tá? Acho que foi importante também. Tinha um videozinho de 15 minutos antes, mas com a Ah, notícia que eu tive da piora do meu marido, uhum. eu realmente esqueci. Na verdade, o que falhou, a culpa é minha, Não, entendeu? fique em paz, Porque fique em paz. eu tô assim muito preocupada, porque eu acho que ele teve uma piora bem considerável e ele tem 76 anos, então Uhum. é uma situação realmente preocupante, entendeu? Para mim, pelo menos, Entendo, né? Assim, entendo. até que eu ainda consegui falar, me concentrar, né? Verdade, E verdade. para não perder o foco, né? Não sei se eu falei demais do que eu deveria, mas assim, eu falei o que eu senti necessidade, né? De falar, porque inclusive até quando eu falei pessoalmente, né, que eu falava o que eu pensava, tudo é mais no aspecto que eu vejo quando eu ouço algum comentário da Luísa Mel e pega muito mal o que ela fala, porque ela denigre as pessoas só por causa que ela é vegana, essas coisas todas, ela acha que ela é melhor que os outros. E ela não chegou a falar isso, que foi um absurdo, né? Então, assim, mas você falar que você está falando o que você está pensando, colocar a sua verdade, eu acho que assim, ninguém me conhece, né? E Sim, outra que você dá credibilidade, né, para aquilo que você faz, para aquilo que você está pondo em pauta, né? com certeza. Então, eu espero que pelo menos os 25 tenham gostado, né? Com Pelo certeza. menos. Eu acompanhei os comentários aqui, né? As pessoas comentando, estava gostando, muitas pessoas elogiaram enquanto você estava falando. Uma dica super importante já que você está, de certa forma, você não, as pessoas estão doando o tempo delas quando estão vendo uma live, é importante valorizar esse tempo delas. E como eu valorizo? Primeiro, Tá, com a entrega de um conteúdo de qualidade e outra, ouvindo essas pessoas. sei, Então, de certa forma, faltou um espacinho. entendi. E claro, você de repente ainda não tinha a habilidade ou para estar com a Eu não plataforma consigo aberta, ter esse. é, Porque assim, porque eu você estava teria que estar tentando ver o que ouvindo você ele, estava fazendo e eu tinha que ver aqui, ver os né? comentários, E teria que... aqui tá com delay, né? Tá Sim, com delay. exato.
Então ali na telinha, com receio aí, como eu falei, sei lá, orquestrar uma coisa entre vocês, né, sei lá, enquanto você está falando na tela, a Natália vai dar uma olhadinha nos comentários, que seja ali, né, ou sei lá, quem quer que seja, tá dando uma olhadinha pelo menos para dar uma resposta para as pessoas, que algumas vezes, umas duas ou três... Eu achei até engraçado, eu achei engraçado porque eu falei pro Marcos, fala algumas, né? E aí ele, não sei se ele estava com algum compromisso, alguma coisa, mas Entendi. Eu senti que ele queria terminar a live, né? Entendi. Então por isso que eu não insisti. Sim. Né? Isso é para ele, né? Claro. Se ele não quis continuar, claro. Não vou eu insistir, né? Mas foi bem legal, eu viu? Deu para ver que foi válido. Com eu certeza. achei que ficou bonito, gostei. Ficou uma apresentação espetacular. Deu para ver que é um legal, cara super inteligente, né? Um cara muito inteligente mesmo, um cara que está querendo realmente fazer alguma coisa, então isso com certeza valoriza a candidatura dele. Acho que deve continuar fazendo realmente esse tipo de divulgação. Ele é um cara honesto, né? Ele é um cara honesto. Eu puxei o CPF dele para poder trabalhar para ele, né? Porque eu falei para ele assim, eu só faço aquilo que eu acredito, né? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu escolho o trabalho. Com certeza. Então, eu falei para ele, mas para eu escolher trabalhar para você, você precisa valer a pena. E aí fui olhar e realmente é uma pessoa honesta mesmo, sabe? Acho que é simples. Espero que a política não o deturpe, né? E que a gente realmente tenha um país próspero, acho que independente de quem quer que seja. Eu, assim, agora politicamente falando, eu acho que as pessoas têm que deixar o presidente governar, porque sem deixarem, esse cara tá fazendo um monte de coisa boa, porque eu ando pelo Brasil, viajo de carro, eu acho que eu já te falei, e eu vejo um Nordeste diferente, as pessoas com outra cabeça, querendo crescer, entendeu? Então, a gente tem uma mídia muito... Eu sou publicitária, então eu vejo isso muito presente em programa. Eu não assisto TV, mas de vez em nunca, às vezes eu vou num restaurante, essas coisas tá ligado, e você acaba vendo. Verdade. E as pessoas politizam tudo. Isso é ruim, então tudo tem que virar polêmica e tudo é culpa do coitado do homem, né? E ele só fala o que ele pensa. E eu acredito em pessoas verdadeiras que pensam e falam. Não importa se machucou, né? Eu acho... Mas o cara tá falando a verdade dele. Entendeu? Sim. Ninguém é dono da razão. Sim. Mas você não precisa perder seus valores por causa dos outros. Por isso que eu falo sempre, eu não sou uma pessoa agradável, Claudeir. Eu sou uma pessoa assim muito educada, mas se você me perguntar, eu vou te falar o que eu penso. E nem sempre o que a gente pensa é o que a pessoa quer ouvir. Às vezes ela quer ouvir um elogio. Ah, olha, eu tô gorda. Tá um pouquinho, né? Então, por que você vai falar que tá magro? Né? Pra agradar a pessoa? Não. A pessoa perguntou, tô gorda? Não. Tá um pouquinho, mas é só fazer exercício, você entra em forma, essas coisas, né? Então a gente vive num mundo hipócrita hoje em dia. Sim. Mas eu queria te agradecer, não vou te segurar. Tamo junto, Alessandra. E me manda a conta. Tranquilo, Alessandra, fique em paz. Eu queria elogiar mais uma vez, como falei, foi um primeiro trabalho, com um programa dessa complexidade. Claro, eu estive aqui na operação e tal, mas com toda essa estrutura que foi preparada para a gente poder só operar daqui remotamente,
Até fiquei super feliz. Falei, caramba, que preset que de novo eu elogio o Edi, né? Porque o trabalho que esse cara fez é que você sabe realmente o que, que é isso aqui do zero, sabe? Do zero, você olha assim, não tem graça alguma. Mas o que ele faz depois de alguma coisa realmente já pronta como isso é espetacular, tá? Então, muito, A gente muito gravou, né? gratificante, tá? Isso. Então, olha só, a gente não orquestrou isso. Como eu falei, a gente não teve um checklist para isso. Não, é Então, verdade. a gente deveria ter gravado, é verdade. deu. Mas eu fiquei com medo de eu meter o dedo aqui de alguma forma e travar e ver que já estava rolando, tá? Agora, deixa eu até dar um Entendi. stop aqui. Eu estou gravando do meu lado e depois eu vou ver se como é que ficou. E aí eu te falo, tá? Aí eu vou subir num Tá drive bom, de repente. tá bom, Não porque pegou aí a desde gente o coloca comecinho. no YouTube. Isso. Não pegou exatamente desde o comecinho, mas pegou uma boa parte. A partir do momento que você falou assim, tá gravando, eu falei, eu preciso dar um jeito. Aí eu tentei pelo menos gravar do meu lado aqui onde eu tô, que eu tenho um recurso para isso. Eu vamos ver se ficou bom, aí eu te Sei. falo, tá bom? Tá bom, eu esqueci de te avisar